Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristo Soares Mendes e estamos de volta aqui com o nosso curso de Fundamentos da Teoria Econômica. E hoje iremos falar sobre a teoria dos custos, né? Na nossa última aula demos início a essa parte relacionada à teoria da firma, em que ela é subdividida basicamente em duas teorias, a teoria da produção e a teoria dos custos, a qual iremos dar início hoje. Para entendermos um pouco sobre a teoria dos custos, vamos primeiro conceituar, né, o que seriam custos de produção, o que seria um custo para uma empresa. Ele seria basicamente, né, a compensação em que os donos dos fatores de produção iriam receber por fornecer esses fatores para determinadas empresas. Né? Seria o custo para a realização ou para a produção de certos bens e serviços. E quando a gente fala em termos de custos, é importante salientar que existe uma diferença tanto para os contadores quanto para os economistas. Para os contadores, eles vamos dizer que existam basicamente somente custos explícitos, que seriam aqueles custos que são fáceis de mensurar e que seriam mais palpáveis. Já os custos implícitos, os quais os economistas consideram também, além dos custos explícitos, seriam aqueles custos ditos como custos de oportunidade, que não são facilmente mensurados, mas seria um custo que você teria por não realizar determinado tipo de atividade. Ok? Dito isso, vejam então que, assim como o termo custos, o termo de lucro também ele é distinto entre esses dois ramos da contabilidade e da economia. O lucro econômico, para os economistas, ele seria basicamente a diferença entre a receita total, os custos de oportunidade de bens e serviços e também os custos explícitos. Já o lucro contábil, ele seria basicamente a diferença entre a receita total e todos os custos ditos explícitos. Quando a gente fala custos explícitos, gente, é só vocês lembrarem, por exemplo, custo de salário, custo de mão de obra, de energia, de aluguel, de investimento, tudo isso são custos que são mensuráveis. Mas, por exemplo, se tem uma fábrica de calças, por exemplo, e aquela empresa, obviamente, está fabricando calças, e o custo explícito dela seria todo o custo daquele fator de produção para realizar a produção daquele determinado tipo de calça. Se nós fôssemos considerar o custo de oportunidade, por sua vez, seria a gente considerar que o seguinte, que além de calças, essa empresa ela também poderia estar produzindo bermudas. Então, o custo de oportunidade que ela teria seria quanto que ela estaria deixando de ganhar ou de pagar também por não produzir bermudas e produzir somente calças. Então, o custo de oportunidade é o custo dela não produzir bermudas e só produzir calças. É basicamente isso. Então aqui é só um esquema para facilitar e mostrar essa diferença. Então percebam que no caso do contador, o lucro contábil ele é muito maior do que o lucro econômico, justamente porque o economista ele considera tanto o custo explícito quanto os custos explícitos, tá? Então é basicamente a diferença que vai haver, mas isso não é nada tão significativo, é apenas para vocês entenderem que são considerados também custos de oportunidades dentro do cálculo. Mas voltando, então quais seriam os tipos de custos existentes? Nós teríamos basicamente alguns tipos de custos. Por exemplo, teríamos o custo fixo total ou custo fixo, que é aquele custo que vai se manter fixo, como o nome já diz, mesmo que você tenha uma alteração do nível de produção.
Já o custo variável total ou custo variável é aquele custo que depende da quantidade produzida. Então ele vai aumentar ou diminuir conforme for sendo produzido determinado tipo de produto. Seriam as matérias-primas, os insumos de produção, tudo isso dependeria, o custo variável depende dessa variação de produto. Já o custo total é basicamente a soma desses dois custos. É a soma do custo fixo mais o custo variável. Graficamente, nós poderíamos representar esses custos dessa forma. Então percebam que o custo variável total, né, ele parte aí da origem, ou seja, ele só vai variar à medida que há um aumento da produção. Se tem zero de produção, seu custo variável ele é nulo. Já o custo fixo, ele já começa em um patamar. Por quê? Assim, o custo fixo ele permanece assim porque, independente de quanto que varia a produção, você deverá pagar por ele. Seria como, por exemplo, um aluguel, energia elétrica. Então, mesmo que você não produza nada, você terá que pagar por ele. Desse modo, o custo total ele se inicia justamente onde o custo é fixo, porque se a produção for zero, você ainda terá que pagar por esse custo dito fixo, ok? Agora, além desses tipos de custos, teremos também outros tipos. Na verdade, antes disso aqui é apenas a explicação sobre isso que eu acabei de apresentar para vocês. Além dos custos, então, agora sim, teremos os ditos custos médios, que poderiam ser representados da seguinte maneira. Seria representado o custo fixo médio é o custo fixo total, o custo fixo dividido pela quantidade produzida. O variável pelo custo variável sobre a quantidade. E o custo total médio é o custo total sobre a quantidade. Ou seja, o custo total médio é nada mais, nada menos do que o somatório entre o custo variável médio e o custo fixo médio. Ok? Então, ele seria essa junção desses custos. Além do custo fixo médio, graficamente nós teríamos essa representação. Então percebam o seguinte, que no caso do custo fixo médio, ele começa mais alto e ele tende a diminuir. Por que isso ocorre? Porque com o passar do tempo e o aumento da capacidade produtiva, o custo fixo médio ele tende a diminuir, porque ele vai se tornando gradativamente menor. E com o passar do aumento dessa capacidade produtiva, vamos conseguir observar o seguinte, que no longo prazo, todos os custos serão variáveis. Por quê? Porque a firma ela pode ter capacidade financeira e produtiva para tornar esses custos fixos variáveis. Por exemplo, o aluguel seria um custo fixo, mas a partir do momento que a empresa ela compra o terreno ou compra aquela propriedade, aquilo deixa de ser um custo fixo, porque ela não irá mais pagar aquele aluguel. Somente o custo de manutenção daquela propriedade, que seria o quê? Variável, que irá depender justamente do uso daquele local. Assim, além desses custos médios, né, o custo total médio, o custo variável médio, o custo fixo médio, teremos também o chamado custo marginal. O custo marginal, ele seria basicamente, ele mede as variações que o custo vai ter quando se altera a capacidade produtiva. Lembre-se o seguinte, na produção nós não temos lá a produção marginal, o produto marginal, que era basicamente o quê?
quanto que a gente teria de aumento da produção, dado um aumento de o insumo. O custo marginal seria na mesma ideia. Qual que seria o custo de produção, né, caso aumente uma unidade adicional de insumo, ou melhor, qual o custo, né, para se produzir uma unidade adicional de produto, Então, o custo marginal ele irá medir justamente isso. E nesse sentido, vamos observar o seguinte, que o custo marginal, ele nada mais é do que a variação do custo variável, né? Por quê? Porque o custo fixo, ele é invariável, né? Como o nome já diz, ele é fixo, então ele não vai se alterar. Então ele não, mesmo que aumente muito a capacidade produtiva, ele não vai se modificar. Então, portanto, ele não é importante aqui na hora de analisar essa variação de uma unidade adicional de produto e qual vai ser esse custo na produção. Então percebam que nesse caso, então, que o custo marginal ele tende o quê? Ele começa baixo, tem um ponto de mínimo e ele começa a aumentar gradativamente. Por quê? Porque à medida que você aumenta a capacidade produtiva, aumenta o produto, e vai chegar um ponto em que esse custo ele vai chegar ao seu ponto de mínimo. Se você aumentar muitos insumos para aumentar seu produto, o que vai ocorrer? Vai fazer com que esse custo aumente. Por quê? Porque a planta pode ser menor ou a empresa ela não comporta esse custo de produção. Seria aquele exemplo que eu dei para vocês na produção, de vocês contratarem mais funcionários para realizarem certo tipo de atividade. Pode chegar um momento em que certos funcionários eles fiquem com capacidade ociosa, ou seja, você vai estar pagando para pessoas não realizarem nenhum tipo de trabalho. Então você vai estar incorrendo em aumento de custos, o que não é interessante para a empresa. Sim, podemos relacionar então os custos médios com o custo marginal. Aqui nós temos essa representação. Então percebam que o custo marginal ele vai estar cruzando aí nos pontos de mínimos do custo variável médio e do custo total médio. À medida que o custo marginal ele começa a aumentar muito, essa capacidade produtiva, ou melhor, os custos, eles também tendem a aumentar, tá? Então, sempre buscando ter, né, e trabalhar com os custos nos seus pontos de mínimo em termos de capacidade produtiva. Agora, vejamos então qual a relação que os custos variáveis ou custo marginal vai ter com os produtos marginal e o produto médio. Então percebam o seguinte, que existe uma relação direta entre o custo marginal e o produto marginal, assim como o custo variável e o produto variável médio e o produto médio. Então percebam que quando o custo marginal é mínimo, a capacidade produtiva, né, o nível de produto marginal será máximo. Da mesma forma que no ponto em que o produto marginal é exatamente igual ao produto médio, o custo marginal também será igual ao custo variável médio. Tá? Então essa vai ser a relação, sempre inversa. Mínimo de custo marginal, máximo de produto médio. Marginal. Máximo de produto médio, mínimo de custo médio. Ok? Então percebam que à medida em que se aumenta a produção aqui, o custo ele reduz até você chegar no seu ponto de mínimo. Ah, mas Christian, você tinha falado que no produto médio você tem a máxima produção. Sim, mas não necessariamente significa quando você extrai o máximo do seu produto marginal que você também terá, consequentemente, o custo menor, né?
Então, a ideia aqui é de máxima produção e não de menor custo, ok? Além disso, percebamos o seguinte, aqui, nesses outros casos, estávamos apenas analisando o curto prazo. O que vai acontecer com os custos no longo prazo? No longo prazo, nós vamos ter diversos custos, curvas de custo médio de curto prazo, tá? E no longo prazo, como eu já falei com você, não vai existir custo fixo. Por quê? Porque todos os custos fixos se tornarão custos variáveis, tá? Então aqui é só para exemplificar para vocês e mostrar o quê? Que temos aqui curvas de custo médio. Aqui temos a de curto prazo 1, a de curto prazo 2 e a de curto prazo 3. É interessante eu produzir em Q1? Não, né? Eu consigo ainda aumentar a produção até chegar ao ponto de mínimo. Aí em Q2, Christian, é interessante eu produzir? Vamos observar, percebam que em Q2 a curva de curto prazo 2 ela está cruzando a de curto prazo 1. Se nós continuarmos nessa primeira curva, o que vai acontecer? O custo ele vai tender somente a aumentar. Então é mais interessante o que? Mudar a curva de custo, né? Então eu estou passando por um outro tipo de estrutura de custo agora, de curto prazo 2, até ela chegar ao seu ponto de mínimo. Chegando aqui no seu ponto de mínimo, é interessante eu continuar então na curva de curto prazo 2? Não, por quê? Ou você pode continuar nela até ela cruzar aqui novamente a curva de curto prazo 3, e assim você vai voltar até ela atingir o seu ponto de mínimo. Então perceba que o ideal aqui é que você faça essa transmissão de curvas de custo até o ponto em que você consiga extrair o máximo possível em termos de menores custos, que eu quero dizer, né? Sempre nos pontos de mínimo das curvas de custo, para que assim você consiga maximizar, né? Ou minimizar, melhor dizendo, as suas perdas e aumentar e maximizar o seu lucro. Quando nós juntamos todas essas curvas de custo médio de curto prazo, nós formamos o que a gente chama de curva de custo de longo prazo, custo médio de longo prazo. E ao juntá-las, como vocês podem observar aqui, várias curvas, nós pegamos aqui os seus pontos de mínimo, que é o interessante, o ideal aqui no caso, e ela vai ter esse formato de U, que ela é chamada de curva envoltória ou curva envelope. Por quê? Porque ela vai estar envolvendo todas as curvas de custo médio de curto prazo. E o ideal é onde? É aqui no seu ponto de mínimo, em que teremos a quantidade ótima de produção. Agora, percebamos o seguinte, que se aumentar aqui, à medida que você aumenta o custo, aumenta a produção, você está aumentando o custo. Então, o ideal é sempre estar trabalhando nos pontos de mínimo das curvas de custo médio, de curto e de longo prazo. Podemos, então, falar que, à medida que vamos reduzindo, que aumentando a produção e chegando até o ponto de ótimo, nós vamos tendo o que a gente chama de economias de escala. Ao passo que, à medida que nós passamos desse ponto e o custo aumenta, nós temos deseconomias de escala, que é como é representado aqui para vocês. Então, à esquerda, até o ponto de ótimo aqui, nós temos economia de escala. Depois desse ponto, nós temos deseconomia de escala. Mas Christian, elas são associadas, elas estão relacionadas ao que cada uma dessas economias? Economia de escala e deseconomia de escala. Vejamos, a economia de escala ela vai estar associada a alguns fatores, como possibilidade de divisão e especialização de produção, preço dos insumos, indivisibilidade de equipamentos, etc. A deseconomia de escala, por sua vez, ela está relacionada à limitação da atividade administrativa, aumento dos custos, preço dos fatores de produção, a ineficiência operacional, seja do maquinário, seja da mão de obra. Tudo isso vai impactar
nessas economias e deseconomias de escala. Outro ponto importante a ser dito em relação à questão relacionada aos custos de produção é que lembremos o seguinte: na produção nós tínhamos o que a gente chamava de isoquanta, não era? A isoquanta ela fornecia para a gente uma combinação entre os fatores de produção, como por exemplo trabalho e capital, que forneciam o mesmo nível de produção. Já em termos de custo, nós temos o que a gente pode chamar de isocusto, que é basicamente a mesma ideia. Só que, porém, é a combinação desses fatores de produção, trabalho e capital e que vão fornecer o mesmo custo de produto. Tá? Então, ela vai ser uma linha reta, em que ela vai fornecer nessa isocusto essa combinação, né, de qualquer que seja a quantidade de fator de capital ou de trabalho sobre a curva, vão fornecer o mesmo nível de custo de produção, ok? E assim, o que a gente pode observar é que se nós pegarmos e fizermos aqui uma curva de isoquanta, pegar ela aqui, desenhar ela mais grossa, fizermos uma curva de isoquanta, o ponto ótimo aqui será exatamente o ponto em que essa curva de isoquanta tangencia essa curva de isocusto. Claro que aqui eu não vou ficar entrando em detalhes, porque a gente poderia ter uma série tanto de curvas de isocusto quanto de curvas de isoquantas. Mas o ponto ideal é justamente o ponto em que a curva de isoquanta tangencia no seu ponto de mínimo a curva de isocustos. Então, quando elas têm esse ponto, a gente está tendo uma maximização, né? A gente tem um ponto ótimo de produção, porque você tem uma quantidade ótima de combinação de fatores de produção de capital e trabalho que estão fornecendo uma mesma quantidade de produto, ao passo que também tem essa mesma combinação que está fornecendo o mesmo custo de produção. Beleza? E para finalizar, eu vou deixar aqui com vocês mais um exemplo, uma atividade que relaciona essa questão do custo de produção. Tá? E assim, na aula da semana que vem, né, na aula da terça-feira da próxima semana, ou melhor, na aula da próxima semana, eu vou deixar disponível essa resolução. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até mais.